Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais Venham as Águas, nesta série de reflexões a respeito da carta de Paulo aos Efésios. Nós entramos no capítulo 4, nós estamos olhando o santo ministério e o serviço dos santos por meio dos dons. E hoje nós vamos saber de que forma Deus então usa os dons por meio do Espírito Santo, para que então eles devem ser exercidos no corpo de Cristo. Por isso nós vamos fazer a leitura dos versículos 12 a 14 hoje, que diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastadas pelas ondas elevadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro. Então nós temos aqui, chegamos a esse momento de entendermos a função ou o propósito dos dons. Primeiro nós vemos aqui no versículo 12, que é com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. O processo é assim como nós vimos no devocional anterior. Os dons equipam os santos. Os santos então servem o corpo e o corpo então é edificado. A palavra ministério significa serviço e inclui todas as formas de serviço espiritual. Esse versículo ensina que todos os crentes devem estar no ministério. Os dons são dados para aperfeiçoar ou equipar os crentes a fim de eles poderem servir ao Senhor e então edificarem o corpo de Cristo. Temos o versículo 13. O versículo 13, ele responde à pergunta: por quanto tempo continuará esse processo de crescimento? A resposta é devido, como nós vimos no 12, o aperfeiçoamento dos santos e o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo. Mas até quando isso então durará, continuará esse processo? Então, é até que todos cheguemos ao estado de unidade, maturidade e conformidade. Então, os dons servem para o aperfeiçoamento dos santos, para que eles cheguem à unidade, à maturidade e à conformidade. Vamos ver cada um desses itens para a gente entender. Unidade, chegaremos então, nós vamos atingir o quê? A unidade da fé, quando o Senhor levar a sua igreja para os céus. Como diz, nós temos o texto que fala: agora nós vemos como espelho, obscuramente, muitas coisas. Nós temos diferentes opiniões em muitos assuntos. Então haverá plena concordância, então sim atingiremos a unidade, o pleno conhecimento do Filho de Deus. Aqui cada um tem seu próprio ponto de vista acerca do Senhor, de como Ele é, das suas implicações, dos seus ensinamentos. Então veremos tal qual é e o conheceremos como também somos conhecidos. Então aqui para a gente entender que nós chegaremos então à unidade da fé. Mas poderemos chegar também à maturidade. No arrebatamento da igreja atingiremos a estatura perfeita, ou seja, a nossa maturidade. Após a unidade vem a maturidade. Como indivíduos e como corpo de Cristo atingiremos a perfeição, que é o auge do desenvolvimento então espiritual. E o outro item é a conformidade. Então seremos o quê? Conformados a Ele.
todos seremos moralmente como Cristo. A Igreja Universal será um corpo adulto perfeitamente adaptado ao seu cabeça glorioso. A plenitude de Cristo é a própria Igreja, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Então, a medida da estatura da Igreja significa o seu crescimento total, o cumprimento de plano de Deus para o seu desenvolvimento. Chegarmos a uma unidade de pensamento, chegarmos à maturidade, né, com todo o nosso desenvolvimento espiritual e sermos conformados então à imagem e semelhança do seu Filho, como diz a palavra de Deus, lá em Romanos 8, 28, 29. E o Senhor fará com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, segundo o propósito que Deus tem de nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho. Já o versículo 14 diz que quando os dons operam de acordo com a vontade de Deus e os santos então são ativos no serviço do Senhor, 3 perigos são evitados. Primeiro, a imaturidade, a instabilidade e a ingenuidade. Vamos ver. Porque quando os dons operam de acordo com a vontade de Deus, não há imaturidade. Crentes que nunca se envolvem no serviço ousado por Cristo nunca deixam de ser meninos espirituais. São subdesenvolvidos precisamente por falta do quê? De exercício do dom. Foi para pessoas assim que o Senhor, o autor da epístola aos Hebreus, disse: quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo, diz Hebreus 5:12. Então, quando não há o desenvolvimento dos dons no serviço, as pessoas continuam imaturas, meninos espirituais. Outra coisa, quando se desenvolve os dons, não há instabilidade. Outro perigo, então, é essa inconstância espiritual que nós temos os crentes hoje. Imaturos, instáveis espiritualmente. Cristãos imaturos são suscetíveis às novidades, os modismos transitórios criados muitas vezes por falsos mestres. Eles tornam-se ciganos religiosos, andando de um lado para o outro, mudando de igreja, mudando de comunidade. Então, sempre correndo atrás de alguma fantasia atraente para outra. Então, nós temos muitas pessoas vivendo dessa forma por não estar desenvolvendo o serviço, o dom que Deus tem dado a cada um. Nós temos também a ingenuidade, que é outro perigo. O perigo mais sério, então, é a decepção. Os meninos espirituais são inexperientes na palavra. Suas faculdades não são exercitadas para discernir o bem e o mal, como diz Hebreus 5, 13 e 14. Encontram inevitavelmente alguém de uma seita falsa que os impressiona com seu zelo, com a sua sinceridade, às vezes aparente, por empregar às vezes palavras religiosas, acreditam que se trata de um cristão verdadeiro. Se tivessem realmente estudado a Bíblia, perceberiam quanto tal indivíduo joga traiçoeiramente usando as palavras. Porém agora, então, como diz lá em Hebreus capítulo 5, eles são levados ao redor por todo o vento de doutrina e pela artimanha de homens, rumo a uma forma de erro sistematizado. Então, é muito importante que a gente entenda isso, que nós precisamos cuidar, estar desenvolvendo os nossos dons, aprendendo por meio da palavra de Deus, para que não sejamos imaturos, estáveis e ingênuos, sendo levados ao redor por todo o vento de doutrina e principalmente pela artimanha dos homens, porque não temos o discernimento do bem e do mal. Os últimos 2 versículos no parágrafo descrevem o processo apropriado do crescimento do corpo de Cristo, que é o versículo 15. Em primeiro lugar, temos necessidade de firmeza doutrinária. Por isso ele fala, mas seguindo a verdade. De maneira nenhuma as verdades fundamentais da fé podem ser comprometidas. Em segundo lugar, deve haver uma disposição adequada, ou seja, falando a verdade com o espírito de amor. Se a verdade for dita de outra maneira, o que teremos será mero testemunho extremista.
Por isso é muito importante nós estarmos sempre entendendo que a verdade, ela deve ser sempre acompanhada ou unida ao amor. Boas novas anunciadas asperamente deixam de ser boas novas. O encanto da mensagem do Evangelho é destruído muitas vezes pelo espírito de discórdia e de rancor, de amargura dos mensageiros. Por isso a palavra deve ser ministrada com amor, não com raiva, nem com ira, mas com amor. Assim os dons equipam os santos, e quando os santos ocupam o serviço ativo do Senhor, cresce em tudo em Cristo. Então, Cristo sempre será o alvo e o objetivo do crescimento, bem como aquele que move o crescimento em tudo. Em cada área da vida dos cristãos, eles se tornam cada vez mais semelhantes a Cristo quando eles estão se movendo dentro dos seus dons. Quanto mais a cabeça influenciar o comportamento da igreja, mais o corpo a representará de forma perfeita ao mundo. Então, é muito importante que nós entendamos este processo. O Senhor Jesus não é apenas o alvo do nosso crescimento, mas também Ele é a fonte. É por meio dele que todo o corpo é envolvido no processo de crescimento. A igreja maravilhosa dos membros do corpo vem descrita na frase bem ajustados e consolidados. Isso quer dizer que cada membro foi projetado exatamente para o seu próprio lugar e também na sua própria função, então estando perfeitamente ligado aos demais membros para formar então o que nós chamamos de organismo vivo e completo. Em seguida, nós temos a importância da necessidade de cada membro. São indicados nas palavras aqui, bem ajustado e consolidado pelo auxílio das juntas. Então, amados, à medida que cada crente cumpre o seu papel, o corpo cresce como uma unidade harmoniosa e bem articulada. No sentido real, o corpo efetua então o seu próprio crescimento, mesmo que isso pareça um pouco paradoxal. Isso significa que o crescimento ele é estimulado pelo próprio corpo à medida que os membros vão se alimentando da Bíblia, da oração, da adoração e também do testemunho. A igreja se desenvolverá por si mesma do mesmo modo que o corpo humano. Além do crescimento em tamanho, também há uma edificação em si mesmo em amor. Isso diz respeito ao cuidado que cada membro deve ter entre si e uns com os outros. Os crentes devem permanecer em Jesus Cristo e cumprirem as suas próprias funções na igreja. Assim se aproximam em amor e também em unidade. Amados, terminamos aqui a respeito então dos dons espirituais, para que eles servem, qual é a função e o que eles produzem na vida de cada membro do corpo de Cristo. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, venham as águas. Vamos dar continuidade ao capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Até lá!